Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um devocional, hoje com o capítulo 10, né? Então, já desses 21 dias de desafio, hoje estamos finalizando o 10º dia, né? Glória a Deus por isso, que a gente sabe que grande é o mover do céu, para que a gente consiga alcançar cada propósito que a gente faz, né, que a gente se dedica ao Senhor, mas também grande é o mover do inferno, tentando impedir que a gente consiga alcançar a obra de Deus, né? Então, que o Senhor possa nos conduzir em mais um dia, em mais um momento de devocional, para que a gente possa aprender mais a palavra dele e principalmente possamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, que o Senhor possa nos levantar nesse altar que é dele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia, por mais uma semana que está finalizando. Hoje nós estamos concluindo o 10º capítulo e o Senhor sabe que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos abençoado com a Tua palavra, com o Teu alimento vivo que tem feito nos nossos corações arder mais ainda a Tua presença. Que o Senhor venha nos conduzir em mais esse devocional, venha abrir a nossa mente, o nosso coração para Te ouvir e entender a Tua palavra. Que o nome de Jesus seja glorificado a todo tempo nesse altar que é lançado a partir de agora. Amém? Que Deus nos abençoe em mais essa caminhada. Vamos lá. Capítulo 10, né? Que vem falar de Jesus, o bom pastor. Né? Vamos ver o que o Senhor tem pra gente agora, a partir dessa nova caminhada. Vamos lá iniciar a leitura. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, né? Então, vamos até aqui o versículo 5, né? O que a gente vê aqui? Ele já começa aqui, em verdade vos digo. Então, isso fala de quê? Isso fala que Jesus, aqui, esse capítulo 10, na verdade, é uma continuação ali do capítulo 9, né? Então, é como se fosse uma sequência que ele ainda está lá em Jerusalém, ainda está com aquele povo, ainda está sofrendo ali as batalhas com os fariseus, né? Então, ele ainda estava fazendo todo aquele movimento de enfrentamento com os fariseus, né? E, principalmente, com a visão desses líderes que eram cegos, eram pessoas que se diziam conhecedores da palavra de Deus, mas eram totalmente cegos espirituais, né? Então ele veio ali, o Senhor veio com a finalidade, nesse primeiro momento, né, de censurar a maneira com que os fariseus conduziam o seu povo, o povo de Deus, né? Porque os fariseus, por serem mestres da lei, eles tinham um papel muito importante na sociedade naquele tempo. Então, eles eram meio que conduziam o povo de Deus dentro do que é certo e o que é errado, né? Então, Jesus vem nesse momento aqui iniciar uma forma de censura. Poxa, vocês são conhecedores da palavra de Deus, mas estão fazendo da forma errada, né? Outro ponto também é a questão de animar o cego, mostrar aquele cego, ex-cego, né, na verdade, mostrar aquele ex-cego uma possibilidade de permanecer em fé e em confiança, né? Então, que diante daquela situação, a gente inicia aqui esse texto com uma parábola, né? E o Senhor estava apresentando para aquele ex-cego que tem como sim viver uma vida abençoada, tem como sim seguir Jesus e viver um novo caminho. E aí ele está mostrando para esse ex-cego e talvez outras pessoas que estavam ouvindo ali, para saber reconhecer quem é o bom pastor, quem é aquele que vale a pena você seguir, você enquanto ovelha seguir, quem vale a pena e quem não vale a pena. Então ele repreende ali um pouquinho muito, né, na verdade,
os fariseus que estavam fazendo da forma errada, mostra para esse ex-cego a possibilidade de fé e confiança que existe sim um bom pastor, né? E também ele quer mostrar o ministério dele, que é um ministério amoroso, que é um ministério de salvação, né? Que ele veio no mundo, Jesus veio ao mundo, o Messias veio ao mundo para amar as pessoas e para salvá-las, não foi para apedrejá-las, né? Como os fariseus tentavam fazer esse julgamento a todo tempo com o Senhor, de forma que fosse apedrejando o povo, né? E o Senhor não, o Senhor é misericordioso, tentava sempre trabalhar em meio à misericórdia, né? E principalmente em meio à restauração do ser humano e não da destruição, né? A intenção de Jesus vir como Salvador é verdadeiramente restaurar a nossa vida e não destruir a nossa vida, né? Aí eu até botei aqui uma anotação: o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Os fariseus, por outro lado, como maus pastores, eles não se preocupavam com as ovelhas, eles, pelo contrário, eles lançavam fora. O que eles fizeram com o ex-cego, né? Quando o ex-cego começou a dizer que acreditava em Jesus, que via ele realmente como um homem de Deus, como um profeta, que ele fez verdadeiramente um milagre, o que eles fizeram? Expulsaram aquele homem da sinagoga e da presença deles, né? Então, assim, os fariseus, eles tinham uma forma rebelde, né? De não aceitação, de não aceitar ser contrariado. Eles precisavam ser os dirigentes e ninguém mais poderia ir contra a fala deles, o posicionamento deles, né? Mas vamos lá, vamos seguir adiante aqui no versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, né? Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, né? Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe dão ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Então aqui Jesus já vai pensando, já vai mostrando um outro lado, né? Um lado mais que ele veio mostrar verdadeiramente quem é ele, um papel dele, né? Então ele se põe nesse lugar de que eu sou a porta. E eu sou a porta, quando a gente vai estudar, né, como que era feito esse cuidado com as ovelhas, né, como era feita a pastagem, como eram os apriscos daquela época, né? Eram apriscos que, na verdade, eram dois tipos, né? Tinha um aprisco do inverno e do verão. E aí, geralmente em um desses períodos, eu não vou lembrar qual deles, mas assim, em um desses períodos, vários pastores colocavam as suas ovelhas juntas num aprisco bem grande, né? Então, o que acontecia? Botavam todas as ovelhas lá dentro e quando era tinha um porteiro na frente desse aprisco, né? E quando o pastor vinha para pegar as suas ovelhas, elas reconheciam a sua voz, né? Elas iam com ele e conseguia separar as ovelhas só pelo pastor, né? Então, assim, quando o pastor falava com elas, ele conhecia qual eram as ovelhas dele, ele sabia quais eram e elas conheciam a sua voz, né? Só que o ladrão é o que ele diz: eu sou a porta, né? Então eu estou ali, não sou aquele que vai burlar essa entrada. Não, eu vou realmente pela porta. Eu sou aquele que estou ali na porta e chamo as minhas ovelhas, né? Mas o ladrão não, ele vem o quê? Para roubar, para matar e para destruir. O que ele estava querendo dizer é que aqueles que se dizem pastores, mas não são, né? Eles fazem o pastoreio, né? De forma errônea e principalmente para satisfação própria, né? Para satisfazer a si mesmo e não para realmente cuidar das ovelhas, mantê-las em seguranças, né? Então nada disso acontecia. Então as ovelhas, elas ouvem e conhecem a voz porque elas têm intimidade com o seu pastor. Por isso que nós precisamos cada dia mais ter intimidade com Jesus, para que nós possamos entender o que verdadeiramente é a voz dele, né? E o que não é. Porque muitas vezes a gente está se deixando enganar com vozes, achando que é a voz de Deus. Quando alguém dá uma profecia para você, e você vai lá e não faz voto com Deus, não faz prova com o Senhor, de saber se essa profecia verdadeiramente é de Deus, né? Então você faz uma oração
E muitas vezes ouve alguma coisa e acha que aquilo ali é a voz de Deus, e às vezes nem é. E você fica lá impedido anos e anos de assumir uma promessa ou alcançar uma vitória na sua vida, crendo naquela voz que você ouviu lá atrás e que você acha que é a voz de Deus, mas que na verdade era a voz de um saqueador, né? Tem um momento aqui que ele fala até, ele usa outro nome, ele usa o nome de um mercenário, né? Então, às vezes a gente precisa o quê? De ter intimidade com o Senhor, como uma ovelha íntima de Deus, para que a gente possa ouvir a voz dele com clareza. Outro ponto que tem aqui é que conhece cada ovelha pelo nome. Tem essa parte aqui que ele diz, né, que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ele vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e a dispersa, né? Então assim, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então se vier algo para matar, para destruir uma ovelha, ele dá a vida, ele se bota à frente, que foi o que Jesus fez por nós. Ele deu a vida dele por nós. E aí ele tá falando, o ladrão não, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o mercenário, que é aquele que é pago, que era considerado como se fosse um funcionário para cuidar das ovelhas, então ele tá ali o quê? Em troca de dinheiro. Ele não é o dono das ovelhas, também não é pastor. Ele, na verdade, é só um funcionário que tá ali fazendo o papel de pastor. Tá só ali cumprindo um serviço. Mas se vier um lobo para destruir aquelas ovelhas, para matar aquelas ovelhas, ele simplesmente corre e vai embora, porque ele não está ali para dar a vida dele pelas ovelhas, ele está ali pelo dinheiro, ele está ali cumprindo um papel, um trabalho, né? Então, que a gente saiba também diferenciar aquelas pessoas que estão na nossa frente, para entender o que é verdadeiramente um líder, né? Se ele verdadeiramente ele está fazendo para realmente abençoar a minha vida, ou é apenas para si mesmo, né? Para ganhar pontos com alguém, enfim, que a gente possa ter esse discernimento claro, né? E o que eu acho incrível é que essa palavra vem justamente, ó, como é uma sequência em João, né? João é uma sequência muito bem feita. Primeiro, Jesus fala que ele é a luz do mundo. Aí no momento seguinte, no capítulo seguinte, ele faz um milagre, né, uma cura, onde ele mostra verdadeiramente o que é ser luz do mundo. É o que é quando você se encontrava cego e de repente você, quando teve um encontro com Jesus, você passou a enxergar. Aí mais na frente ele vem e mostra como que ele é um bom pastor, porque ele não vai, você agora que está enxergando, ele não vai lhe deixar à mercê da vida para a vida de repente lhe destruir, lhe matar, não, ele vai continuar cuidando de você e ele vai dar a vida por você, né? Então ele é esse o bom pastor. Só que o mercenário não, o mercenário ele vai até onde ele ganha com isso, até onde ele é favorável. Se arriscar a vida dele, ele não vai, né? Versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho, nós fazemos parte do rebanho do Senhor, né? Então ele está dizendo aqui, ó, não são só essas aqui não, tem mais que eu preciso alcançar, mas quando eu conseguir alcançá-las, haverá um rebanho e um pastor, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, né? Eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, não é ninguém, não sou forçado a dar a minha vida pelas pessoas. Jesus está dizendo, eu não sou forçado, sou eu mesmo que quero dar, né? Então ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai, né? Até aqui o versículo 18. O que a gente vê mais? A gente vê que o Senhor, como esse pastor que conduz, né, que leva as ovelhas para um lugar seguro, ele mostra os campos verdes. Ele não deixa elas assim ao Deus dará, né? Ele não deixa entregue à própria sorte. Não, o Senhor, só que é assim, se a gente caminhar com ele, se a gente ouvir a voz dele, ele irá nos conduzir, ele vai nos mostrar os pastos verdejantes, né? Ai, Karina, mas a gente passa por várias dificuldades. Passamos, mas é com Jesus, porque sem Jesus, imagine como seria, né?
Às vezes tem gente que não conhece o Senhor e que passa por lutas, e muitas vezes lutas mais pesadas ou menos pesadas que a nossa, mas você olha e diz assim, gente, esse povo se agarra a quê? Quando não tem o Senhor, né? Então a gente precisa entender que o Senhor, ele não nos abandona, mesmo quando está a tempestade, mesmo quando está difícil, mesmo quando a situação não tá tão favorável. Ele está dizendo aqui, ó, eu mantenho vocês seguros. Eu sou o bom pastor, né? Mesmo na dificuldade, eu não abandono como mercenário que na hora que vem o lobo, ele vai embora e deixa as ovelhas lá, né? Não, ele continua, ele dá a vida, ele vai adiante, ele lidera, né? Tem uma parte aqui que ele diz, olha, eu vou adiante das minhas ovelhas, porque ele lidera as ovelhas, ele vai na frente porque ele abre os caminhos para reduzir o perigo. Quando Jesus está na nossa vida, ele vai na frente, quando a gente deixa, quando a gente permite que ele vá, né? Quando a gente deixa para ouvir a voz do pastor, do nosso pastor, né? Então, quando a gente permite o Senhor ir na frente, ele vai facilitando o nosso caminho, ele vai nos protegendo, vai tirando os empecilhos da nossa frente, né? E aí, o que ele diz aqui? Os fariseus, eles não compreenderam aquilo ali, né? O que é aquilo que ele está falando? Os fariseus não compreenderam. E aí, por quê? Porque eles não cuidavam das pessoas. Pelo contrário, né? Eles buscavam apenas os seus próprios interesses. Então, Jesus estava falando para eles ali que era como se ele fosse o bom pastor. Como não é? Ele era o bom pastor e os fariseus eram esses mercenários, né? Que buscavam apenas os seus próprios interesses. E aí, ninguém pode entrar no aprisco de Deus se não for por Jesus. Ninguém, não existe possibilidade, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então, se você busca Jesus na sua vida, você tem possibilidade de conhecer mais e mais Ele, né? E aí, o Senhor, ele nos mostra essa salvação que vem dele. Quando ele diz assim, olha, eu vou entregar a minha vida por esse rebanho, né? Não é o Pai que está me obrigando, não é ninguém que está mandando, sou eu que quero fazer. Sou eu que dou a minha vida por eles, né? Por quê? Porque eu dou a minha vida para que eles ressurjam, para que eles permaneçam, para que eles realmente sejam salvos e consigam viver em plenitude. Mas vamos lá seguir o versículo 19. Por causa dessas palavras, rompeu uma nova dissensão entre os judeus, né? Uma nova discussão e discordância, né? Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que os ouve? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos, né? Para vocês verem como é aqui, aí eles ainda estavam falando lá daquela cura que ele fez no cego, né? Aquele milagre. E aí, versículo 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo do Portício de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és Cristo, dize-o francamente, né? Porque até ali, Jesus ele só tinha declarado lá para a mulher samaritana que ele era o Messias. Depois daquele momento, ele não falou mais, né? Então, eles estavam aqui, ó. Jesus falava, Jesus fazia milagres, Jesus pontuava com ele, falava em parábolas, mas não deixava claro. E eles já estavam ficando confusos, porque ora acreditava em Jesus, ora não acreditava em Jesus, ora achava que era demônio, ora achava que era profeta. E aí eles ficavam nessa inconstância, né? Respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Ele não disse abertamente que ele era o Cristo, mas ele mostrou e ele pontuou em várias palavras, em várias ações, que ele era o Filho, que ele veio em nome do Pai e que o Pai testificava as obras dele, mas o povo não acreditava, né? Mas vós não credes, porque não sois não são das minhas ovelhas, né? Por que eles não ouviam Jesus? Porque eles não são da ovelha deles, eles são dispersos, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me conhecem e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, né? Então as minhas ovelhas jamais perecerão, eu dou a vida eterna para elas. Olha que forte, né? O Senhor, ele dá a vida eterna para nós, né? Então a gente tem uma certeza que jamais, olha, ele diz assim, ó, ninguém arrebatará da minha mão, ninguém, se você é de Jesus, ninguém tem o poder de tirar da presença de Jesus, ou tirar das mãos do Senhor, né?
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Nossa, que forte. Versículo 30, né? Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Né? Então, assim, Jesus, ele começa a falar que ele é um com o Pai, que ele veio em nome do Pai, mas eles não aceitavam. Então, por mais que Jesus declarasse, talvez ele dissesse assim, olha, eu sou o Cristo, eu sou abertamente assim, ó, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu nasci de uma mulher, mas foi feito do Espírito Santo. Mesmo assim, eles ainda não iam acreditar, porque aqui eles começam a querer apedrejar Jesus na ideia de que Jesus estava blasfemando contra Deus, né? Então, ele fala, ninguém no aprisco de Deus, se não for de Jesus. Ninguém entra. Então, ninguém entra se não for através de Jesus. Você precisa conhecer Jesus, você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha acesso ao aprisco de Deus, a ser uma ovelha do Senhor, né? E aí, a porta da salvação é Ele. Então, ele é o que? Ele é a porta da salvação. Ele é a porta da libertação, da liberdade, né? Porque quando há portas na nossa vida que nos conduz para a escravidão, que é a porta do pecado, que é o afastamento do Senhor, nos leva para quê? Nos leva a ser escravo do pecado, a estar aprisionado em dores, em feridas, em situações ruins. E com o Senhor não, por mais que a gente passe por dificuldade, a gente sente a liberdade nele, a gente sente a paz que é estar com ele, né? Então Jesus, ele é a porta da provisão, que ele nos promete vida em abundância, fartura, né? Ele nos posiciona que vai estar sempre provendo na nossa vida. E ele é a porta ele nos dá a vida em abundância, né? É uma porta que a partir do momento que abre na nossa vida, a gente vai viver dificuldades, mas vamos viver ainda dificuldade, mas a gente principalmente vai viver a abundância que vem dele, né? É uma certeza absoluta e que em meio às tempestades ele está conosco. Então a gente sofre, mas a gente sofre tendo uma certeza que tem alguém ali do nosso lado, mesmo quando estamos sozinhos, né? Então, ele pontua que o pastor, ele se sacrifica, ele se dá voluntariamente, que é o que Jesus diz, olha, eu vou porque eu quero, eu me dou a minha vida porque eu quero dar, não é porque ninguém está mandando. Então, ele amou não só em palavras, mas ele nos ama em atos, né? Ele age, ele mostra, ele não fala só da boca para fora que nos ama, né? Então, é uma graça irresistível. Aqueles que buscam o Senhor, que têm um encontro com Jesus, é uma graça irresistível. Por quê? Porque quando você tem o Senhor na sua vida, onde você vai, mesmo que você deixe a presença do Senhor, onde você vai, o Espírito Santo vai tocando no seu coração, vai trazendo, ele vai alinhando as ovelhas que estão perdidas e vai mostrando, vai colocando pessoas na vida dela para trazer ela de volta para o aprisco, né? Então, assim, é incrível quando a gente vê alguém que está longe do Senhor, o movimento que o Senhor faz para trazer essa vida de volta, né? Tudo que o Senhor faz, nossa, é tremendo, assim, eu fico arrepiada aqui, porque é lindo quando o movimento que o Senhor faz. Na minha vida, antes de eu aceitar Jesus, o Senhor colocou tantas pessoas evangélicas, crentes na minha vida, que quando eu olhei, eu só tinha amiga evangélica, e eu ficava assim, Senhor, como assim? Às vezes tinham pessoas que já eram minhas amigas há anos e eu nem sabia que de religião, a gente não conversava muito sobre isso, né? Então, assim, quando Deus quer fazer, Ele faz movimentos grandiosos e a gente nem tá vendo, depois que a gente vai entender, né? Então, o Senhor é maravilhoso e quando Ele mostra essa graça que é irresistível, a gente quer ficar com Ele, porque nele é o lugar seguro, né? Mas vamos seguir aqui, versículo 32. Disse-lhe Jesus, eu tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, de qual delas querem me apedrejar? Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, aí ele mostra, mas eu mostrei várias boas obras, de qual delas vocês querem me apedrejar agora, né? E respondeu-lhes os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, né? Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus?
ele está falando aqui, olha, então se eu estou dizendo que eu sou filho de Deus, eu estou blasfemando, mas não está lá na palavra que eu ia vir, como que eu ia vir, se fossem investigar como que o Senhor chegou, quem era Jesus, iam ver que era verdadeiramente o Messias, né? Que os profetas lá anteriores, vários profetizaram e falaram como seria a primeira vinda de Jesus, né? E aí ele tá falando, ó, eu tô dizendo uma blasfêmia se eu tô dizendo que eu sou filho de Deus, né? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Se não acredita no que eu estou falando, acredita pelo menos nas obras que eu estou fazendo, que são obras do Pai, né? E aí, nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos e novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tu, quando disse a respeito deste, era verdade. E muitos ali creram nele. Aqui é um momento onde o Senhor cansa, né? Cansa de ser omitido ou difamado, né? Desacreditado, e vai embora daquele lugar. E aqui se cumpre aquela palavra que diz que ele veio para os dele e os dele não o quiseram, né? Então, verdadeiramente aqui, gente, ele estava falando com o povo dele. Eram os judeus, né? Então, o povo na qual o Senhor veio para salvar, mas eles não quiseram. Ele fez de tudo. Ele falou, ele conversou, ele explicou, ele deu parábolas, ele fez milagres, ele mostrou em obras, mas não acreditaram, né? Então, que nós possamos ter um coração menos duro, né, para entender a voz de Deus, que nós possamos ter intimidade com o Senhor, para que a gente tenha certeza ao ouvir a sua voz, seu direcionamento, aquilo que o Senhor coloca na nossa vida, para entender o que verdadeiramente vem dele, né? E aqui ele cansou e foi embora desse lugar, né? Não, vou para outro canto, porque não dá mais não. E aí Jesus se retira definitivamente desse lugar e vai para outro lugar, e ainda assim pessoas o seguiram, pessoas o deixaram, né? Então, onde o Senhor ia, infelizmente, acontecia esses episódios de uns acreditarem, outros não, né? Mas se cumpriu a obra do Senhor, e ele mostrou o seu amor, o amor de ser um bom pastor. Então, que nós sejamos cada dia mais essa ovelha que escuta o seu pastor, que ouve a sua voz, que tem intimidade com o Senhor a ponto de ouvir claramente a sua voz e saber, essa é a voz do meu Pai, essa é a voz do meu Senhor, é esse o caminho que eu devo seguir, porque é esse o caminho que Ele quer que eu siga, né? É isso que eu devo fazer, porque o Senhor quer que eu faça. É lindo isso, porque quando você tem intimidade com o Senhor, você tem convicção que o mundo está desabando, mas a presença do Senhor vale a pena, não importa o que vai acontecer, a presença do Senhor vale a pena permanecer. Amém, gente? Então, que semana abençoada, cheia de dificuldades também, mas cheia da presença do Senhor. Que o Senhor continue conduzindo o nosso coração nesse propósito. Faltam 11 dias, então, segunda-feira a gente volta, né? Que o Senhor possa nos abençoar em mais um restante de semana e que em tudo o Senhor possa glorificar e a gente aprenda com essas ovelhas, né, e aprenda com Jesus a sermos obedientes ao Senhor, cumprir a sua obra, cumprir aquilo que o Senhor já determinou que nós devemos fazer, mas que tenhamos intimidade com Jesus para ouvir cada dia mais a sua voz. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima